Olá, professor, professora. Que alegria poder estar aqui compartilhando com você sobre esse tema nosso, docência digital. E olha só, hoje aqui a gente vai falar um pouco, principalmente sobre esses usos dos smartphones, por exemplo, em sala de aula, e também ter algumas reflexões relacionadas à nossa prática. É claro, se você, assim como eu, é professor, professora já há bastante tempo, pode ter percebido que nós temos efetivamente uma mudança aí nas gerações, nos alunos que chegam no nosso ambiente de sala de aula. Mas será que a forma como a gente aprende mudou ou não? Vamos falar um pouquinho sobre isso antes mesmo de entrar nas temáticas aí relacionadas às ferramentas para a docência digital. O que é super importante? Muitos pesquisadores que trabalham com essas questões, né, do processamento da aprendizagem pelo cérebro, destacam sobre as questões da memória e tudo mais, falam sobre aspectos comportamentais. E o que isso interfere na nossa prática do dia a dia? Primeiro, que nunca vai existir aprendizagem sem que a gente se debruce no fator motivação. A motivação nada mais é do que um motivo para agir. Ela tem aí inúmeras teorias, dependendo, né, da perspectiva da psicologia, por exemplo, mas ela é basicamente dividida em dois fatores. Eu vou ter a chamada motivação intrínseca, que é o que faz com que a gente escolha estudar um tema, goste tanto de fazer alguma coisa, permaneça muito empenhado em uma determinada construção pessoal de futuro. E quais são os fatores externos que independem dessa nossa vontade pessoal? Como, por exemplo, avaliação, nota, ser reconhecido pelos pares ou por outras pessoas por conta de alguma coisa que o motiva. Então, o nosso aluno, a nossa aluna, lá na sala de aula, né, ele pode estar indo, por exemplo, para o processo de aprendizagem só porque o pai e a mãe querem que faça isso, ou então pode chegar lá no processo de aprendizagem, se encantar com o processo de conhecimento e querer aprender mais, conhecer mais sobre isso. O que é importante nós, enquanto professores, entendermos? Que, seguido da motivação, está o engajamento. Então, se esse aluno, por motivos extrínsecos ou intrínsecos, se engaja no processo de ser um aprendiz, realmente a aprendizagem tem chance de acontecer. Então, por isso que é tão importante sempre nós, enquanto professores, olharmos para os fatores de engajamento nas nossas escolhas pedagógicas. Se eu faço boas escolhas, por exemplo, crio lá uma sequência didática que ela é sequência em blocos, né? Eu vou ficar lá um bloco de 15, 20 minutos fazendo uma apresentação para os meus alunos. No próximo bloco de 15 ou 20 minutos, esses alunos vão realizar uma pesquisa, fazer atividade, responder alguma coisa, discutir entre grupos, fazer uma navegação na internet para verificar aquilo de uma forma mais vinculada ao dia a dia, à vida real, aquela aplicação teórica, muitas das vezes. Eu estou trazendo para o meu planejamento enquanto professor uma mobilização maior para o engajamento. Isso também fala tanto no sentido da metodologia, da sequência em bloco que a gente usa, quanto das ferramentas que a gente pode trazer para o ambiente em sala de aula. Só então, com a motivação, um aluno engajado, uma aluna engajada, é que é possível que exista a aprendizagem. E aqui quero deixar uma dica para vocês no cantinho da nossa tela. Vocês percebem um livro que se chama 5 Caminhos para o Engajamento. É um livro que eu recomendo muito para que você, como professor, professora, use e explore. Os autores trazem vários capítulos com 5 fatores de desengajamento e, aliado a esses fatores, eles trazem propostas que podem combater o desengajamento dos alunos. É um livro fantástico, com muitas pesquisas ao redor do mundo, em diferentes níveis do processo educativo, e eu recomendo muito que você leia para conseguir fazer uma apropriação melhor aí da sua prática e fazer mudanças no seu dia a dia, no seu contexto. Bom, mas o fato é que, se o nosso cérebro ele não mudou muito aí nos últimos milhares de anos que nos antecederam, um fato que mudou muito é a forma como a gente faz a leitura e interpreta o mundo. E aqui eu quero trazer para vocês essas questões relacionadas aos tipos de leitores e aprendizes. Justamente para que a gente entenda o porquê que é tão importante a gente trazer os aparatos digitais hoje no nosso contexto de sala de aula. E quero convidar aqui você que ainda não conhece a conhecer uma pesquisadora brasileira, que é a Lúcia Santaella, que é uma maravilhosa, eu sou fã do trabalho dela, ela tem muitas pesquisas, livros, produções científicas
interessantíssimas relacionadas ao processo cognitivo do cérebro, a esse nosso processo de interpretar o mundo, fazer leitura. A gente não lê só palavras, textos, né? A gente lê cores, símbolos, movimentos, expressões, como que esse processo acontece no nosso cérebro. E ela também tem trazido muitas reflexões com um livro muito recente, inclusive, sobre as inteligências artificiais versus as inteligências humanas aí no nosso processo de aprendizado e de convivência mesmo social. A Santaella traz, em um dos artigos que ela fala sobre os desafios da ubiquidade na nossa era, que são os tipos de leitores aprendizes. O que ela nos convida a entender? Que nós temos basicamente hoje coexistindo 4 tipos de leitores. Um primeiro deles é mais contemplativo. Esse aqui é basicamente o leitor da era pré-revolução industrial, onde eu tenho alguém que se apropria das informações com o livro parado, a imagem parada, uma folha de cada vez, né, fazendo aquele processo de leitura. E depois esse estilo de leitor vai assumir um novo paradigma aí social, que é o chamado movente. Ele é o filho aí da Revolução Industrial. Nesse momento, as pessoas começam a transitar para um perfil mais movente, que é a imagem em movimento, surge o cinema, a televisão, as placas e os movimentos nas grandes cidades, né? Traz a pessoa daquele lugar mais do campo e traz ela para viver essa intensidade aí dos movimentos da Revolução Industrial. E aí também muda a minha forma de começar a fazer leituras sobre o mundo e perceber como as coisas acontecem, fazer essas interpretações. Seguido do movente, nós temos o surgimento da internet ali na década de 90, onde nós temos um perfil diferente que começa a despontar. Bom, eu não preciso ser aquela pessoa passiva que vai esperar vir aquele livro, aquela condução, aquele filme, aquela novela entregue para mim naquela forma. Eu posso agora então imergir, ou seja, pesquisar outras fontes. E então eu começo a fazer pesquisas de forma mais integrada. Eu posso acessar vários contextos sociais, culturais, para conseguir ter outras dimensões sobre o mundo. E esse indivíduo imersivo ainda é um indivíduo que usa a internet muito mais para estudos e trabalho e muito pouco para entretenimento. Então, ele começa, né, a usar o computador geralmente parado, fixo, computador de mesa. E então, com o surgimento aí dos smartphones e com a internet móvel, a gente começa a ter outros perfis surgindo. Que vai ser o perfil do ubíquo. O que é o ubíquo, né? A palavra ubíquo denota essa algo ou alguém que está presente em vários lugares ao mesmo tempo. Ou seja, muitas das vezes o nosso aluno está lá na sala de aula corporalmente imersivo, né? Mas virtualmente aí movente em outros espaços. Então ele vai fazer uma junção de todos esses outros modelos anteriores. Então é comum que o aluno esteja lá na sala de aula, mas também esteja na internet, no Instagram, no TikTok. A gente também, né? Às vezes você está aqui nessa aula, deixou ela rodando e pode estar lendo um e-mail, fazendo alguma outra coisa, por exemplo, se dedicando a tarefas cognitivas menos complexas, como, por exemplo, uma corrida, lavar uma louça, fazer outras coisas. Então, esse indivíduo que é um leitor ubíquo começa a ter outro perfil que se apresenta no processo de leitura e aprendizagem, porque ele vai conseguir responder a distintos focos, né, com mais facilidade, e vai começar a ter dificuldade de leitura profunda. E aqui, para nos ajudar a entender esse leitor, esse aprendiz, eu trago outra pesquisadora, que é a Marianne Wolf. A Marianne tem um livro que é muito interessante também, que eu indico para você aprofundar a tua leitura, que é O Cérebro no Mundo Digital. A Marianne diz o seguinte, que nós temos uma espécie aí de leitor biletrado no mundo digital, que é a pessoa que consegue fazer leituras rápidas, que é o skimming, ou seja, ela lê as pontas em cima e lê muito abaixo, né? Essa leitura baixa aqui, que é basicamente aqui na tela, né? A gente faz muita leitura da legenda em tela. Então, ele lê pontos e lê e faz muita leitura dinâmica nos seus contextos, tanto para leitura de vídeo, quanto leitura até mesmo de papers, de outros materiais.
Ao passo que você e eu bem sabemos, como professores, que é importantíssimo o processo de aprendizagem profunda. Não tem como que eu passe a minha vida toda fazendo leitura por skimming sem parar em algum momento para aprender algo bem concentrada, bem focada, fazendo esse processo de aprendizagem profunda. Então, o que é o nosso desafio enquanto professores? Que a gente entenda que esse perfil da ubiquidade vai estar cada vez mais presente em nossa sala de aula, mas que a gente vá fazendo esse intercalar de processos de leitura mais rápidas com processos de leitura profunda. Então, talvez coisas que você não fazia na tua aula, por exemplo, nenhum professor, muitas das vezes, lá no passado, levava um texto longo para a gente ler em sala de aula. Às vezes ele queria que a gente lesse antes. Talvez você tenha que ajudar o seu aluno a entender o processo de habilidade de foco e concentração durante a aula. Como, por exemplo, trazer um texto mais alongado e durante 10 minutos aqueles alunos, aquelas alunas, por exemplo, vão ficar em silêncio fazendo leitura de um texto. Eu sou professora de Direito na graduação já desde 2012, e uma das coisas que eu tenho incorporado nas minhas práticas é justamente levar textos para os alunos lerem. E o que é incrível quando eu faço perguntas para eles, né? O que vocês descobriram na aula de hoje, além do conteúdo que a gente estudou, né? Do tema da aula. Quando eu faço aulas com sequências didáticas de leituras profundas, eu levo um texto e eles leem em sala, quietos e em silêncio o texto, eles dizem para mim, professora, eu descobri que consigo ficar 10 minutos concentrado na leitura de um texto. E o que é muito interessante, porque a gente pode dizer, nossa, essa geração de hoje em dia não sabe fazer leitura profunda, às vezes não sabe mesmo, porque essa é uma habilidade difícil de ser desenvolvida. E pode ser que na vida pretérita da condição desse estudante, nunca em nenhum momento esse estudante foi mobilizado a desenvolver essa habilidade, que é uma habilidade corporal, de comportamento, é uma habilidade de foco, de concentração, que junto a isso vai levar ele e ela a fazer leituras mais profundas. Então, é bem importante que a gente, enquanto professor, não fique fazendo picuinhas, falando mal dessa nova geração, ou então dizendo que eles não querem nada com nada, mas que a gente entenda os processos sociais, cognitivos, os processos de como esses estudantes estão vivendo o mundo, lendo o mundo, interpretando sobre o mundo. E quando a gente entende isso, a gente consegue juntar esse perfil, que muitas das vezes é mais ubíquo, né? Vai aparecer mais o perfil ubíquo na nossa sala de aula, usar esses elementos da ubiquidade e trazer para eles espaços onde a gente vai ajudar com que eles desenvolvam essa habilidade da aprendizagem profunda. Então, recomendo aí essas duas leituras e vamos aqui, né, nesse nosso o segundo momento da nossa aula, falar como é que a gente pode usar elementos de aplicativos, enfim, e sites que estão disponíveis de forma gratuita, se cruzar esses elementos um pouquinho da ubiquidade aí, se aproveitar dela em sala de aula e também trazer processos de aprendizagem profunda. Eu gosto sempre de dizer que nós somos os datilógrafos de nossas aulas, que é essa ideia que todo mundo fala, o professor antigamente ele só transmitia informação. Isso, né? No processo tradicional de sala de aula, o que a gente fazia? A gente olhava, acessava as informações, pegava ela de uma forma crítica, transportava esse material para um contexto mais didático, fazia escolhas, trazia os elementos que eram os mais importantes e fazíamos a nossa aula como essa aqui. Para eu chegar, por exemplo, nesses minutos de aula, eu precisei ler os papers e os livros da Lúcia Helena Santaella, eu precisei ler o livro Os 5 Caminhos para o Engajamento, eu precisei ler o livro da Marianne Wolff, eu precisei fazer muitos recortes para poder fazer os primeiros 15 minutos da nossa aula. Então, não é só a transmissão do conhecimento que o professor fazia. Ele era o datilógrafo da sua aula. Ou seja, ele usava os materiais e as ferramentas que tinham. Muitas das vezes era o quê? Uma lousa, um giz, eu colocava em tópicos. Eu usava aqueles livros e trazia o resumo das principais informações do livro para os alunos. E os alunos precisavam depois consultar esses livros e acessá-los. Então, eu fazia isso com outro movimento. Quem aqui é da época, né, do retroprojetor, fazia lá suas transparências. Quem aqui fazia o stencil e rodava o stencil em sala de aula para os alunos. Então, a gente datilografava a nossa aula. Depois, a gente foi fazendo o quê? Vou usar PowerPoint, vou fazer um fichário de resumo, vou fazer uma ficha de anotações
dos principais pontos da sala de aula e levar isso e os alunos acessam e vão colocando as suas próprias impressões e anotações nessa ficha. Então, estamos dando mesmo o uso das ferramentas. Hoje, no entanto, nós temos muitas ferramentas no contexto digital que nos ajudam a mostrar para o aluno que a informação profunda está disponível com fácil acesso, porque hoje a gente sabe que está, e então usar essas ferramentas para que o aluno protagonize esse espaço de aprendiz, venha participar, seja mais ativo na construção do seu processo de conhecimento. E para isso, eu quero mostrar aqui para vocês algumas ferramentas que podem facilitar o processo dialógico em sala de aula. Os alunos também interagirem e participarem simplesmente com o uso dos seus smartphones. Então, aqui, quero mostrar para vocês um primeiro aplicativo. Esse aqui é o Mentimeter. Ele tem como você montar lá slides pré-prontos, né? Então, ali, esse é um exemplo que eu estou dando para você ver aqui no início. É uma nuvem de palavras. É uma aula onde eu mostro para os alunos como que as pessoas leigas entendem o conflito e como que a teoria, os teóricos do conflito analisam o conflito. Então, eu mostro a diferença para eles e aplico essa nuvem. Num primeiro momento, os alunos fazem essa nuvem de uma forma bem leiga e depois eu replico a mesma nuvem. Bom, agora que você conhece a diferença de tal, conhece a nova teoria do conflito, envie suas palavras. E eu mostro para eles o quanto eles já mudaram o processo de analisar um conflito simplesmente com esse conhecimento inicial da teoria do conflito. Então, eu uso lá a nuvem de palavras com eles. Uma outra forma de usar o Mentimeter também é com o processo de autoavaliação. É um exemplo, você trabalhar escalas. Então, aqui eu faço atividades em grupo e peço para os alunos se autoavaliarem. Como que naquele processo de autoavaliação se reconhece, o que está achando da aula. Então, todo esse contexto vai aparecer ali, tá? Bom, o Mentimeter ele é gratuito para você fazer até 100 interações por mês. Então, aí você pode explorar, né, a ferramenta. Você consegue fazer até 3 ou 4 slides em cada apresentação. Então, você pode, numa mesma aula, fazer nuvem de palavras, fazer uma atividade como essa de ranqueamento, né, do concordo plenamente, discordo totalmente, alguma coisa nesse sentido. Dá para fazer também perguntas e respostas, dá para pedir para os alunos mandarem breve respostas em curtos parágrafos. Ele tem várias opções nesse sentido. E o aluno simplesmente com o celular em sala de aula e acesso à internet consegue interagir. E com aquelas respostas que aparecem na tela, você vai trazendo mais desdobramentos para a sua sala de aula. Um outro recurso aqui bem interessante, que dá para usar com o celular em sala de aula, é o Padlet, que é um mural digital. No Padlet, o que nós temos? Nós temos várias possibilidades de construir um mural digital. Então, os teus alunos, você cria um mural e os alunos sobem no mural fotos, PDF, texto. Aqui tem também um template que eu usei de Mapamundi. Por exemplo, eu dividi minha turma em vários grupos. Cada grupo pegou um lugar do mundo e como que esse lugar do mundo trabalha métodos alternativos de solução de conflitos. E aí cada grupo precisava ler esse material e fazer um resumo em áudio para os outros colegas, o resumo dos principais pontos sobre aquilo. Então, é uma interação que os alunos precisaram fazer a leitura, resumir, praticar a capacidade de síntese e ainda disponibilizar, socializar aquilo de forma coletiva, que não necessariamente como um seminário normal que a gente poderia fazer em sala de aula, né? Depois dá para pedir para que eles apresentem em sala de aula, dá, mas ele fica um material que pode ser consultado como base de consulta para os alunos lá. Aqui embaixo você está vendo ali com aquele fundinho verde, é uma forma que eu usei, os meus alunos leram um livro ao longo de determinados dias, e em sala de aula eu fiz uma atividade onde eles precisavam ser o personagem daquele livro. Então, imagine que você é o ministro ou a ministra da Justiça, nesse contexto da obra. E aí você vai precisar fazer uma declaração para os cidadãos. E aí os alunos precisaram construir o texto. E aí eu abri para que os alunos que concordavam ou discordavam das posições e argumentos uns dos outros. De forma respeitosa, eles aprendem a divergir, a argumentar e a criar o próprio texto relacionado aí como se fosse o ministro da Justiça. Então é bem legal, interativo, até 3 murais você consegue fazer de forma gratuita, depois você vai apagando, né? Você pode baixar esse para deixar nos seus arquivos e tudo mais. E aí você consegue trabalhar com os alunos. No smartphone eles conseguem usar normalmente, ou então até mesmo pelo computador. Vale a pena, é um recurso super simples de utilizar
e os alunos gostam bastante. Um outro site que eu adoro é o Slice, da WBrain. No Slice, você consegue fazer interações simultâneas, então os alunos no celular deles, você apresentando, por exemplo, a tela, lá projetando a tela em sala de aula. Coloquei duas opções do Slice, pode trabalhar boards, né, de templates de boards, ou seja, três barras, 2 barras, quadrantes, e aí você pode colocar, sei lá, dar uma notícia para os alunos, e aí dessa notícia o aluno vai ter que entrar lá no Slice e colocar qual que é a relação sobre o argumento tal da teoria com essa notícia. Quais palavras você critica no uso da notícia que podem levar o público leigo a entender de forma equivocada o processo argumentativo? Aí você coloca no segundo quadrante. Então, cada quadrante vai ser limitado a um tipo de resposta. Então, você pode utilizar isso, estou dando essa dica, mas poderia ser 4 casos, né? Você pode entregar 4 exames, se você que é da área da saúde, por exemplo, entrega 4 exames para os alunos analisarem aquilo, 4 músicas, cada música o aluno vai ter que ler aquela letra, interpretar e fazer alguma associação com aquilo que está sendo discutido em sala. Então, essa é uma possibilidade. Ele fica super visual, dá para usar no celular. E aqui também ele tem o modelo Cards, o que é muito legal. No modelo Cards, você pode fazer discussão de caso, né? Cada coluna ser um caso, por exemplo, e aí os alunos vão colocando opções, aí você pode abrir para ele curtir ou descurtir. Então, esse argumento a maioria curtiu, esse não, e a gente você pode trabalhar brainstorm, não começar a aula com explicação, começar a aula com um vídeo breve sobre uma determinada situação real, e aí você já colocar eles para o que você acha que tem a ver com a nossa disciplina nesse caso? Quais são seus palpites? E os alunos colocam palpites ali, cada card seria um palpite. E aí você vai subindo para cima, né? Os palpites mais adequados, os menos adequados, vai fazendo essa atividade. Aqui, pessoal, tanto no Mentimeter, ele é totalmente anônimo, isso ajuda, facilita, para que os alunos que às vezes são mais tímidos ou têm medo de se expor com relação ao erro, vão perdendo esse medo, afinal de contas, o erro é importantíssimo para o aprendizado. Se o erro não aparece nas nossas aulas, a gente não consegue fazer com que os alunos aprendam mais, mas os alunos têm esse receio, né? Errar ainda é algo muito punitivo na nossa sociedade, então o fato de ser anônimo também pode ajudar nesse sentido. No Padlet, você pode colocar anônimo ou não, isso depende da configuração que você vai fazer ali. E o Slice é totalmente anônimo também. Você pode pedir que os alunos, então, coloquem o nome na hora de colocar a resposta, por exemplo. Ele é para interações básicas, não significa que você vai levar isso para avaliar o aluno individualmente para a sala de aula. Isso aqui é para trazer mais dinamismo incorporado aí para o seu repertório de sala de aula, tá? E uma outra dica fundamental que hoje todo professor precisa saber é como gerar QR Codes. Então, ao invés de você levar aquele monte de folharada e atividade em sala de aula, se o aluno tem um smartphone, você pode pegar o link da notícia e transformar num QR Code, o link de um artigo científico e transformar num QR Code, o link de um vídeo para os alunos assistirem individualmente, né, com o uso de fone. Você avisa eles antes, olha, a aula que vem tem que trazer o fone, porque a gente vai fazer assistir alguns filmes, e aí você coloca lá os QR Codes. Então, saber fazer QR Code é básico hoje para quem está em sala de aula e quer utilizar os smartphones ou tablets em sala de aula. Ajuda muito, né? A gente não precisa ficar levando muitos materiais impressos. Eu consigo tudo que tiver online, né? Que tiver num sistema aí de nuvem, na internet, eu consigo compartilhar. Então, basta que você pegue o link e coloque o link aqui nessa aba que você está vendo, transforma esse link num QR Code. Aí você projeta o QR Code na tua tela ou leva vários QR Codes impressos pequenininhos, distribui eles em sala de aula e os alunos conseguem fazer essa utilização, tá? Bom, Prof. Giciane, adorei a aula, fiquei inspirado aqui, mas não sei como fazer. Eu preciso de um passo a passo. Eu vou deixar aqui disponível para vocês esse nosso material, se você quiser baixar, é um material que eu fiz, é um material de minha autoria, que é o Guia Docência Digital na Palma da Mão. Então, você pode baixar ele e aqui eu tenho vários tutoriais, desde o comecinho. Como usar o Mentimeter de várias formas, como usar o Slice, como usar o Padlet de várias formas. E aí você pode escolher ali a forma que você gostaria de utilizar e formatar o seu processo de sala de aula. Então, é bem importante lembrar que hoje, ao invés da máquina de escrever ou então dos recursos lá de retroprojetor, nós temos muitos materiais disponíveis que podem sim tornar a nossa aula mais dinâmica,
mais engajadora, contribuindo para o engajamento dos nossos alunos e daí sim, podendo gerar aprendizagem. Vou me despedindo por aqui. Desejo que você tenha aulas extraordinárias e não extraordinárias que são como passe de mágica, não é isso. São extraordinárias para você, para os seus alunos e para os futuros que a gente deseja através da educação. Não é à toa que você escolheu a educação como uma das possibilidades para você caminhar na sua vida enquanto profissional. Então, eu espero que essa nossa aula e esse nosso contexto tenha gerado para você novas possibilidades extraordinárias para o processo de ensino e aprendizagem. Me segue lá nas minhas redes sociais e vai me contando se todas essas reflexões que nós trouxemos aqui na prática você está replicando. E se você replicar e filmar alguma coisa, me marca lá nas redes sociais, que eu também vou adorar conhecer um pouco mais do seu trabalho e do que você tem inventado no seu dia a dia de sala de aula. Um beijo, um abraço, pessoal, e até a próxima!